Com informação responsável, refresque a cabeça. Drops, com arte, refresque a alma. Drops, 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 drops. Oi, pessoal. Bom fim de tarde e começo de noite. Aqui é a Sumi com mais um Drops em casa, me preparando para assistir uma live das muitas que venho assistindo nesses tempos pandemônicos. Mas eu acho que essa vai valer a pena, vai ser bacana. Daqui a pouco tô lá. Hoje temos um convidado muito especial, professor Marcos Vinícius da Cunha, o nosso filósofo aqui da educação da Filô. Marcos Vinícius se propôs a falar do sentido da filosofia para a educação, mas ele nos fala também sobre o importante papel do professor no ensino da filosofia, de uma filosofia que nos faz pensar sobre a realidade que nos cerca. Na fala de um professor, que é o professor Marcos Vinícius, a filosofia, que nos pareceu sempre tão distante, chega bem pertinho da gente. Vamos ouvi-lo. Drops. Olá, eu quero fazer a você um convite para uma breve conversa sobre filosofia e sobre as relações da filosofia com a educação. Já estou imaginando que, ao ouvir esse convite, você já deve estar pensando, deixa eu procurar uma coisa melhor para fazer, porque essa conversa não vai me agradar, porque a filosofia é uma coisa muito difícil, é uma matéria muito abstrata, é um bicho de sete cabeças, sem nenhuma relação com a realidade e com as coisas que eu vivo. Deixa eu procurar uma distração melhor para hoje, não é? Não se ofenda, porque a maioria das pessoas, ou boa parte das pessoas, pensa justamente assim, né? A filosofia é vista pelas pessoas, em geral, como uma área de conhecimento que não tem nenhuma relação com a realidade que a gente vive, né? Com esse mundo que está em torno de nós, como sendo uma abstração, uma mera abstração, coisa do intelecto, do espírito, da mente, né? Mas eu gostaria hoje de mostrar a você que não precisa ser necessariamente assim, que nós não devemos sentir tanto receio, tanta necessidade de afastamento da filosofia, né? E para isso eu gostaria de convidar você para ver o primeiro episódio da primeira temporada da série Merli, que é uma produção da Netflix. Esta série é sobre um professor de filosofia do ensino médio. A série se passa na Catalunha, uma produção daquela região, daquela área, e que mostra esse professor tentando ensinar filosofia para adolescentes que estão no primeiro ano do ensino médio. O primeiro episódio da primeira temporada se chama Os Peripatéticos. E é curioso como o senhor Merli Bergeron, que é o professor, ele convida os alunos, logo no primeiro dia de aula, a sair da sala e sair caminhando com ele. Isso porque peripatéticos é o nome que se dava aos alunos de Aristóteles, que, ao invés de ficar dentro da sua escola, preferia caminhar refletindo, né? Levando os alunos a refletir caminhando, andando pelas redondezas do liceu, que era a sua escola. E o professor Merli faz isso com seus alunos, né? Ele os convida para sair andando pela escola e os leva para a cozinha, né? Um lugar muito comum, né? Um lugar que aparentemente não tem nada a ver com filosofia, é um lugar muito próximo das coisas do corpo, né? E não da mente. E ali na cozinha ele pede que os alunos fiquem andando, andando e pensando. E pensando. Essa estratégia do professor nos mostra bem que a filosofia é sim uma área de conhecimento voltada para a realidade, para as coisas que estão em torno de nós. A filosofia nada mais é do que uma tentativa de explicar o mundo. Ora, mas se a tentativa é explicar o mundo, ela tem que ter uma relação direta, ou mesmo que indireta, com o mundo, né? Com as coisas que estão em torno de nós. E o professor Merli diz aos seus alunos
que a filosofia traz a dúvida, ela nos faz pensar, ela nos faz refletir sobre o que está em torno de nós. E justamente isso que diz Aristóteles, né, numa das suas obras, né? Ele diz: a filosofia nasce quando nós olhamos em torno de nós e nos espantamos. Ora, quem é que não se espanta com tudo o que acontece em torno de si? Nós nos espantamos como vemos injustiças, quando vemos coisas erradas, e nos espantamos às vezes até com a beleza que está em torno de nós. Né? Um lindo pôr do sol é de espantar, nos leva a refletir, nos leva a pensar. E é isso que faz Aristóteles e é isso que faz o professor Merleau-Bergeron com seus alunos, levá-los a pensar sobre a sua própria vida, pensar sobre a realidade. Aí você pode me dizer: mas eu já tentei ler um texto de filosofia, é muito complicado, não é? É uma linguagem complexa, é um vocabulário muito elaborado, são frases esquisitas, são conceitos que eu não consigo penetrar. Bom, aí nós já entramos num outro campo, né? Que é o campo da educação, que é o campo do ensino da filosofia. Ora, penso que cabe aos professores transformar essa linguagem complexa, sem que ela perca a sua complexidade, que isso é inerente à reflexão filosófica, mas transformar essa linguagem complexa em algo que seja acessível para as pessoas. Então, ler junto com os alunos um texto de filosofia, fazendo interpretações, fazendo reflexões, esse é uma das tarefas que o professor pode fazer, né? E essa reflexão deve procurar mostrar ao aluno que aquilo que está no texto da filosofia, de um filósofo, está relacionado com a vida dele. De alguma forma está relacionado com a vida dele. Né? E quando nós pensamos em ensino de filosofia para educadores, para professores ou futuros professores, essa relação tem que ser com a educação. Então, os filósofos, mesmo que não tenham, muitos deles de fato não fizeram isso, né? Mesmo que não tenham discutido diretamente a educação, nos falam sobre o que é o homem, o que é o ser humano, o que é a sociedade, o que é a ética, o que é a amizade, o que é a beleza. Ora, tudo isso tem a ver com educação, né? Tem a ver com os nossos alunos, tem a ver com aquilo que se passa em torno de nós, na nossa sala de aula, no nosso esforço para ensinar as pessoas. Então, creio que cabe ao professor que lida com filosofia saber fazer essa passagem, né? Saber fazer essa mediação entre um texto muitas vezes complexo, como eu volto a dizer, isso é inerente a muitos filósofos, né? Fazerem textos conceitualmente complexos, mas fazer essa mediação entre esse texto, entre essa reflexão filosófica e o mundo que nos cerca, e no caso de nós que ensinamos para professores, relacionar isso com o campo da educação. Afinal, se não procedermos dessa forma, né, se nós excluirmos a filosofia do nosso campo de atuação, nós vamos ter a educação, nós vamos ter o ofício do professor como uma tarefa absolutamente desprovida de sentido. A filosofia busca dar sentido às coisas, busca dar sentido ao nosso trabalho, né? Ao nosso trabalho como professores. Se nós nos eximirmos dessa responsabilidade de ensinar filosofia, de levar reflexão para os nossos alunos, nós estamos esvaziando bastante ou completamente o ofício de educador, a própria área de educação. É isso, pense um pouco sobre isso, veja o primeiro episódio da primeira temporada da série Merleau e depois podemos voltar a conversar. Um grande abraço. Drops. Muitíssimo obrigada, querido. Entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser que conte outro podcast, coloque seu podcast na roda. Para falar com a gente, envie e-mail para dropsemcasa@gmail.com. Até o próximo Drops em Casa, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, 18h30. Venham para a roda. Beijo grande. Drops.